Romanos capítulo 12 e o versículo 1 diz assim: rogai-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não sendo conforme com este mundo, mas sendo da transformação pela renovação do vosso entendimento, para que experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça, porque pela graça que é me dado, digo que cada um de vós, que não pense de si mesmo, mas além do que convém, antes pensa com moderança, conforme meditas da fé que Deus tem repartido cada um. Porque assim como o corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim que nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas divinamente somos membros um do outro, de modo que tendo diferença de dom, segundo a graça que nos é dado, se profecia, seja segundo a medida da fé, se esses ministérios seja ministrar, ensinar, haja dedicação do ensino, ou que exorte, use o dom que de exortar, reparte e faça com liberalidade, que apresente com cuidados, exerça de misericórdia e com alegrias. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. E glorificar o nome de Jesus, porque o nosso Jesus merece nessa noite. Amém? Irmãos, hoje, culto de Santas Ceias, onde estamos aqui para participar do corpo e do sangue de Cristo. Amém? É aquela ligação que diz São João capítulo 15, que nós somos ligados em Jesus na videira. Jesus é o tronco e nós somos os galhos. E como somos ligados? Na ceia do Senhor. Amém? Quando participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos ligados em Cristo. Quando nós tocamos no sangue e no corpo, Cristo está em nós. Amém? E para isto, nós temos que ter uma vida de dedicação na presença de Deus. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele trouxe essa mensagem para aqueles irmãos, dizendo: irmãos, rogais, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenta o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Paulo trazia essa mensagem para os irmãos e disse, glória a Deus, pedindo para que eles viessem apresentar na presença de Deus. Amém? Dizendo desta maneira: eu rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenta o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quer dizer, as suas vidas na presença de Deus. O que o apóstolo Paulo queria é que os irmãos romanos viessem dedicar a sua vida, lembrando eles: vocês não são mais deste mundo, amém? Vocês agora têm uma vida diferente, e esta vida tem que ser de mudanças. Glória a Deus. Vocês têm que lembrar que você tem que apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque, irmãos, para Jesus, nós sabemos, amém, que quando nós, para Jesus, estamos na presença do Senhor, apresentando o nosso corpo em sacrifício vivos, é quando nós estamos dedicando a nossa vida na oração, dedicando a nossa vida no jejum, quando estamos dedicando a nossa vida, irmãos, de abandonar as coisas desta vida, que é aquilo que a carne deseja. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Então a palavra do Senhor é bem clara para nós, amém? Que nós devemos, sim, santificar nossa vida, sacrificar a nossa vida. Porque, irmãos, muitas pessoas acham que ser crente é fácil. Amém? Não. Ser crente é fácil, morar no céu é fácil. Não é, meus irmãos. Amém? Jesus disse: porfiar por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não conseguirão. Então não é fácil, como muitas pessoas estão pensando. Glória a Deus, que morar nos céus
ter a salvação é muito fácil. Não é muito fácil, porque Jesus já pagou por nós na cruz. Não é fácil, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é de qualquer maneira que vamos apresentar nossa vida na presença do Senhor. Não é ser apenas crentes, não, mas vamos ser um crente fiel, obediente à palavra de Deus, renegando nós mesmos todos os dias da nossa vida, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Olha o que ele diz mais aqui, dizendo assim, olha o que ele disse: rogai-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que vós apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional, não sendo conforme com este mundo, né? Mas sendo transformado pela renovação dos vossos entendimentos. Então veja bem, nós não podemos se apresentar na presença de Deus como este mundo, né? Glória a Deus. Nós queremos estar na presença de Deus, mas não queremos mudança de vidas. Muitas vezes pessoas querem Jesus, mas não querem abandonar o mundo. Amém? Tem muitas pessoas, irmãos, que ele quer ter a salvação, mas quer continuar no mundo. E Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que abandonar, que nós não devemos apresentar nosso corpo como este mundo, mas no entendimento, glória a Deus, para saber, amém? Olha isso aqui, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já perguntou na tua vida qual é a vontade de Deus? O que Deus quer na tua vida? Amém? Tem pessoas, irmãos, que a pessoa olha para o lado dele, mas não olha para o lado de Deus. Ele aceita Jesus, ele quer a bênção, ele quer a cura, ele quer a prosperidade, né? Ele quer que Deus repreenda o mal, amém? Ele olha só para o lado dele, mas nós temos que olhar para o lado de Deus, saber o que Deus quer de nós. Você já perguntou na tua vida, nas orações, o que Deus quer da tua vida? O que Deus está esperando de você? Porque Deus espera algo de nós, e o que Deus espera? Que nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Ele. Amém? Que nós rejeitamos este mundo como Jesus rejeitou, que nós rejeitamos as coisas desta vida como Jesus rejeitou, amém? Para que nós possamos ter a nossa salvação. Aí ele disse mais: porque pela graça é me dado, digo que cada um de vós não pense a si mesmo, além do que convém, mas com moderança, pensais, né? Com moderança, aquilo que é a vontade de Deus, o que Deus quer, o que o Senhor quer da minha vida. Sabe que o Senhor quer mais orações? Sabe que o Senhor quer da minha vida mais consagração? Amém? Nós temos que perguntar todos os dias para Deus. Amém? Não só esperar a bênção, não esperar a sua cura, não esperar a sua prosperidade. Não. Nós temos que apresentar para Deus e dizer: Senhor, queremos também, Senhor, fazer as suas vontades. Não querer que Deus faça a nossa vontade. Amém? Porque hoje tem pessoas querendo que Deus só faz a sua vontade, né? Deus resolva só os seus problemas. E Deus, irmão, como fica Deus? Amém? Deus quer algo também em troca, porque a cura que Ele vai dar para você, quando é Jesus, Ele dá. A prosperidade Ele prospera. Amém? E o que você está dando em troca para Deus? O que nós temos que dar para Deus é o nosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele disse mais: porque assim, veja bem, porque assim como o corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Glória a Jesus. Assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, divinamente somos membros um do outro. Amém? Glória a Deus. O que ele estava querendo dizer para aqueles irmãos, dizendo: olha, meu irmão, apresenta o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus. Seja honesto um com o outro, porque tudo depende um do outro. Nós dependemos dos irmãos, os irmãos dependem um do outro. Porque depende da oração, depende do jejum. Amém? Porque você sozinho, irmão, você não vai conseguir. Mas quando você reunir com os irmãos, quando você faz parte de um grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas está
está orando às madrugadas em teu favor, amém? E quando você está forte, você está orando em favor das pessoas que estão fracas, e assim nós vamos vencendo em nome do Senhor, amém? Para isso, irmão, que está dizendo aqui, nós, glória a Jesus, dizendo assim, ó, como o corpo tem muitos membros, assim também somos nós, todos somos membros de Cristo, dependemos um do outro, amém? E de que maneira? Vivendo uma vida na consagração, na presença de Deus, amém? Então está dizendo aqui, glória a Jesus, ó, de modo que tendo diferença de dons, né? Dom da profecia, da fé, glória a Jesus, né? Dom de ensinamento, dom de libertações, glória a Deus, tem muitos dons, glória a Deus, e cada um é usado da maneira, glória a Jesus, da maneira que Deus quer, amém? Agora, para isto, nós temos que fazer o quê? Como disse o apóstolo Paulo, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, amém? Para quê? Para que as demais pessoas também possam ser abençoadas. Quando você apresenta a tua vida na presença de Deus, a tua família é abençoada, o teu vizinho é abençoado. Quando você ora, quando você jejuma, quando você santifica a tua vida, quando você rejeita as coisas desta vida, você está fazendo para você e para os teus vizinhos, para o teu irmão, para a tua irmã, glória a Deus, e as pessoas também estão orando em teu favor, fazendo por você também, glória a Deus, apresentando a sua vida na presença de Deus, amém? Glória a Deus. Então nós, que somos hoje membros do corpo de Cristo, membros, né, glória a Deus, de Jesus, que fazemos parte da videira verdadeira, irmãos, Jesus disse, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e a vara que em mim não der fruto é cortada e lançada fora, amém? Os irmãos estão todos ligados em Jesus, cada irmão, cada irmã está ligado em Jesus, amém? Se você não produzir fruto, Jesus não deixa você ficar, você vai ser cortado, amém? Talvez pode permanecer um bom tempo, mas no último dia vai ser cortado, vai ser lançado fora, e não queremos que isso aconteça com o irmão, com a minha irmã, não queremos que aconteça conosco, que nós não produzimos fruto, e naquele dia pensamos que estamos produzindo, e vamos ser cortados e lançados fora, amém? E tem um alerta, glória a Deus, do apóstolo Paulo dizendo para os irmãos, naquela época, e para nós também no dia de hoje, que nós vamos saber qual seja a boa, glória a Deus, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus quer de nós é o que muitas pessoas não pensam e nem pedem, amém? Só quer, glória a Jesus, que as bênçãos, que as vitórias vêm sobre eles, e quando a bênção não vem, ele começa a reclamar de Deus, amém? O que está acontecendo? Estou pedindo e Deus não está me ouvindo, mas a promessa é, Jesus disse, tudo que pedir em meu nome eu farei, é uma promessa, e essa promessa Jesus cumpre, amém? Mas tem um porém, se guardai os meus mandamentos, como eu guardei os mandamentos do meu Pai, amém? Então veja bem, tudo que nós pedimos em oração, Jesus está pronto para fazer para nós, amém? Mas se nós guardarmos os seus mandamentos, e quais são os mandamentos de Cristo? É este aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, glória a Deus, para os irmãos romanos, e dizendo para nós também, que nós fazemos a vontade de Deus. O próprio Jesus disse, quando aquele jovem chegou até ele, e disse, bom mestre, e ele disse, por que me chama de bom mestre? Bom é Deus, amém? Bom é Deus, amém? Jesus veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. Então quando você guarda aquilo que Jesus mandou, você está guardando aquilo que Deus deu para o seu Filho deixar para nós, amém? E aqui, irmãos, o próprio Jesus usando o apóstolo Paulo, né? Paulo sendo usado aqui por Jesus, para aqueles irmãos, para que ele viesse apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus. Apresentar o corpo em sacrifício vivo, negar você mesmo todos os dias da tua vida, amém? Quando ouvir os desejos, você expulsar da tua vida, amém?
quando vir aquilo que atrapalha a tua vida espiritual, você tem que expulsar ele, glória a Deus, da tua vida. E Jesus te dá forças, glória a Deus, porque Ele está olhando e contemplando da tua vida. Amém? Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Jesus, o que Ele fez na cruz foi o direito de nós ter a salvação. Mas a nossa salvação hoje, ela está dentro da palavra de Deus. Amém? Jesus não pode te salvar se você não querer a salvação. Amém? Jesus não pode levar você para o céu se você não querer fazer a vontade do Pai. Porque aqui, irmão, nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que agradar a Deus. Porque Jesus, Ele quer nos salvar. Mas para Jesus nos salvar, temos que agradar a Deus. E para agradar a Deus, é o que Paulo está dizendo aqui, que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, para que agrade a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque, irmãos, quando o homem, quando a mulher se volta para Deus, não importa o que ele fez, o que ele praticou, mas quando ele se volta para Deus, abre seu coração para Deus, Deus perdoa. Quantas vezes Israel se distanciou da presença de Deus? Quantas vezes Israel caiu por causa de idolatrias, adoravam outros deuses, e todas as vezes que eles caíam na mão do inimigo, eles se voltavam para Deus, e Deus perdoava. Amém? Deus perdoava e abençoava eles. Quando eles se afastavam da presença de Deus, eles caíam em misérias, eles caíam, glória a Deus, sendo escravos. Mas quando eles se voltavam para Deus, Deus perdoava. Assim Deus continua até no dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Quando nós se voltamos para Deus, que procuramos saber qual seja a vontade de Deus, eu digo para você, Deus está pronto para te perdoar. Mas não pense só do seu lado, não pense só das bênçãos que vai se derramar na tua vida, da prosperidade que vai vir na tua vida, da bênção da tua família. Amém? Não pense só nisto, só a vida deste mundo. Pensa na vida eterna, pensa na vontade de Deus também, porque Deus tem a sua vontade para conosco. Amém? Como nós temos a vontade de que Deus nos abençoe, nós temos essa vontade, Deus também tem essa vontade que nós obedecemos as suas palavras. Pode bater palma e glorificar o nome de Jesus. Amém? E eu digo para você hoje, Jesus Cristo, irmãos, Ele está voltando. E quando Ele voltar, amém? Ele vai procurar aquele que fez as suas vontades. E aquele que fez a sua vontade tem uma marca sobre ele. E quando os anjos descer, vai pegar esses que estão marcados e vai levar de encontro com Jesus. E você já pensou na tua vida? Você naquele dia saber, aleluia, que o povo do Senhor foi e você ficou? Ou nós saber que o povo do Senhor foi e nós ficamos? Por quê? Porque simplesmente nós não apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus. Amém? Porque ser crente é um sacrifício. Amém? Não é como as pessoas pensam, não, irmãos. Não, eu aceitei Jesus, eu vou para o céu, porque Deus é bom. Está enganados. Amém? Deus, Ele é bom, mas Ele quer que nós fazemos a sua vontade. Glória a Deus. Jesus disse, olha, quando os apóstolos perguntou, Senhor, são muitos que vão para os céus? Ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque o caminho é apertado, a porta é estreita, porfiais, porque muitos vão procurar, muitos vão querer, mas não vão conseguir. Amém? Por quê? Porque vão procurar fazer só a sua vontade. Amém? Só a sua vontade. Que tem de pessoas crentes, irmão, só querendo a vontade de Deus, só a vontade dele. Glória a Jesus, de ser prosperados, né, de ter bênçãos, de prosperar financeiramente. Glória a Deus, só a vontade dele. Mas a vontade de Deus, esquece. E que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós devemos lembrar, né, glória a Deus, e saber qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós obedecemos as suas palavras. Amém? Hoje nós estamos aqui para tocar no corpo e no sangue de Cristo. Aleluia. Isso não leva você para os céus, não, mas te liga a você nas videiras verdadeiras. E se você permanecer firme, um dia
você vai participar do corpo e do sangue de Cristo nos céus, junto com Jesus, amém? E vai ser uma festa gloriosa no reino dos céus, aleluia. Hoje estamos aqui, amém? Glória a Deus, mas um dia vai ser nos céus, e para isto nós temos que fazer a vontade de Deus, amém? Então diz aqui: rogai-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não sendo conforme este mundo, mas sendo a transformação pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que experimenta qual seja a glória de Jesus, a vontade de Deus. Nós devemos apresentar nosso corpo não como este mundo, está dizendo a palavra do Senhor. De que maneira? A maneira de andar, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, amém? Temos que ser diferentes. Se falamos palavrão, não falamos mais, amém? Se mentimos, não vamos mentir mais. Se nós comprávamos e não pagávamos, agora nós vamos ter que comprar e pagar, vamos ter que ser honestos. Se nós, quando Jesus muitas vezes não gostava de alguém, nós vamos ter que gostar daquela pessoa, queira ou não queira. Não podemos ter inimigos, amém? Ser humanos, um único inimigo que nós temos que ter é Satanás, glória a Deus. Mas como ser humano, não importa quem seja, nós temos que amar a todos. Quantos crentes, amém, que muitas vezes, irmãos, ele não tem comunhão com o outro, não gosta de fulano, porque fulano fica olhando para mim, glória a Jesus. Eu não gosto de ciclano porque é muito exibidos. E como que essas pessoas vão morar no céu com Jesus? Nós temos que amar a todos, seja aquele que fala bem de nós e seja aquele que fala mal de nós. Nós temos que amar a ele, amém? Porque isto vai preparar você para o reino dos céus, glória a Deus. Jesus sabia que muito daquele povo que seguia ele não gostava deles, mas ele estava ali pregando e ensinando a eles o caminho da salvação, amém? Então eu digo para você nessa noite: vamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Fica todo de pé para nós fazer uma oração a Deus. Vamos orar agora, vamos pedir para que Deus transforme a nossa vida, para que Deus renove a nossa vida, para que Deus aumente a nossa fé. Todos começando glória, 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 glória a Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Neste momento de oração, mais um dia, hoje estamos na tua casa, apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, ó Pai. Estamos aqui para cultuar a Ti, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, para adorar o Seu nome, para agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós durante este mês. Senhor, queremos continuar firme, ligado na videira verdadeira. Queremos continuar firme, Senhor, ligado em Ti, Senhor. Queremos continuar firme, meu Pai. Queremos amar o nosso próximo, Senhor, mesmo aqueles que falam mal contra nós, mesmo aqueles que nos criticam. Que nós devemos olhar para isto, Senhor, mas olhar para Jesus, o grande amor de Cristo, o grande amor de Deus para conosco, porque a nossa vitória não vem do mundo, a vitória não vem do meu irmão, da minha irmã, a vitória vem de Jesus, a vitória vem do Senhor, a vitória vem de Cristo sobre a nossa vida. Meu Deus, não deixe, ó Pai, não nos desampare, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, no momento difícil da sua vida. Meu Deus, no momento que está passando por tribulações, por angústia, Senhor, que o Senhor venha trabalhar na vida deles, ó Pai, que o Senhor venha curar eles, meu Deus, que o Senhor venha libertar eles, meu Pai, que o Senhor venha fazer milagre na vida deles acontecer, meu Deus, que as pessoas lembrem, meu Deus, que o que eles vão passar aqui, Senhor, não é para comparar da glória que o Senhor tem na eternidade para eles, ó Pai, no momento difícil da sua vida. Que eles venham continuar firmes, Senhor, na presença do Senhor nesta hora. Meu Deus, meu Pai, que nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Meu Deus, que nós experimenta, meu Deus, não seja boa, perfeita a vontade do Senhor, porque muitas pessoas só querem fazer a vontade deles, mas não pensam na vontade de Deus, não pensam na vontade do Espírito Santo, na vontade de Jesus, o que Jesus quer na vida deles. Não, ó Pai, muitos só querem
Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, aqui nós nos encontramos na tua presença, orando por fé, Senhor, orando e pedindo milagre, maravilha no céu, ó Pai, cura divina, Senhor, e salvação para nossas almas, que nós apresentamos na presença do Senhor, meu Pai. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, aqueles que nos ouvem, ó Deus, aonde estiver agora, vai de encontro deles, ó Pai, curando, libertando desta enfermidade que está em suas vidas. Ah, meu Deus, essa depressão, essa enfermidade, meu Deus, que está atingindo este homem, esta mulher, em nome de Jesus, ó Pai, arrancando agora, Senhor, toda obra maligna, Senhor, que atrapalha esta pessoa, que atrapalha este irmão, que atrapalha esta irmã, na oração, no jejum, eu repreendo agora, Senhor, toda perturbação maligna, eu repreendo agora, pelo sangue de Jesus Cristo, toda obra maligna, Senhor, que o Senhor vem derramar sobre nós, a presença do Teu Espírito Santo, em nosso meio nessa noite, hoje, no dia, na Tua casa, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Pode bater palma e glorificar o nome de Jesus, porque Jesus merece.